Povo de Deus, boa tarde. Saúdo vocês com a graça e com a paz de Jesus. Eu estive em Maringá acho que 2 vezes, 3, não me lembro. Eu recebi uma sondagem para que meu nome fosse levado adiante no processo de sucessão pastoral para a primeira igreja batista em Maringá. Foi agora, recente, pouco tempo, coisa de, 2 anos, 3, no máximo, 2 anos. E como eu estou em Goiânia há 10 anos, fará 10 anos, se Deus permitir, em janeiro, é minha igreja mãe, eu entendi que não era isso, né? Eu tinha ficado 13, quase 14 em Campinas, São Paulo, e estou em Goiânia, e entendi que não era. Às vezes que fui a Maringá, eu fui tão bem recebido pelo povo paranaense, que até comentei com o Leandro, vocês moram numa região, uma qualidade de vida, é algo fantástico que vocês têm aqui. E glória a Deus por isso. De fato, Maringá é muito bonita, mas de cima, Londrina parece ser mais, né? Então nós vamos dar uma passeadinha por aí, se der tempo, e vamos ver. Mas eu não vim aqui para falar de cidades, meu assunto não é urbanismo, o meu assunto é a segunda carta de João. Está na Bíblia, tá? Então, se está difícil achar, você abre lá em Apocalipse, que é o último livro, e vai voltando. E você vai se deparar com a segunda carta de João. O tema da conferência é doutrinas inegociáveis. Ontem, pastor Heber Júnior trouxe 2 belíssimas aulas para nós sobre as naturezas do nosso Salvador, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Falou também do seu tríplice ofício, mostrou para nós o quanto é central para o cristianismo a doutrina da pessoa de Cristo. E quando eu soube que o tema dele seria isso, minha atenção logo se voltou para a segunda carta de João. Eu nunca preguei essa carta, eu vou pregá-la pela primeira vez aqui, nesses dias, e depois eu pretendo seguir com essa série também lá na nossa igreja em Goiânia. E os irmãos vão entender por que eu entendi que essa carta ela é importante num tema como este da conferência. Eu quero chamar essa série de exposições em 2 de João de parâmetros para o amor. Os perigos de amar sem limites. Já parou para pensar sobre isso? Sobre os perigos de se amar sem limites. Parâmetros para o amor. Pense comigo o seguinte: no princípio, quando Deus plantou o jardim do Éden, Ele fez brotar do meio dele um rio. Esse rio, vocês se recordam das leituras bíblicas, ele se dividia em 4 braços: Pison, Gion, Tigre, Eufrates. E esses braços, advindos desse rio, regava toda a terra, como sinal de vida abundante, sinal de fertilidade, sinal da provisão do bondoso Criador. Você lê sobre isso em Gênesis 2, de 10 a 14. Veio a queda no pecado. Após a queda, a expulsão do paraíso. O ser humano foi expulso do paraíso e por instinto, por necessidade, o ser humano continuou a buscar as margens dos rios para construir suas cidades. Não sei se você já se deu conta, mas as primeiras cidades, elas surgiram às margens de rios.
Ur dos caldeus, a Babilônia, floresceram junto ao rio Tigre e ao Eufrates, os mesmos rios que corriam na cercania do Éden. Não é? O Egito nasceu às margens do Nilo. Roma nasceu às margens do Tibre. Paris nasceu às margens do Sena. Londres, do Tâmisa. Tem um amigo em Goiás que fala assim: eu adoro cidade de beira de rio. Beira do rio Tâmisa, beira do rio Sena, cidade de beira de rio. São Paulo, ele nasceu, a cidade às margens ou por causa do Tamanduateí e do rio Tietê. E não poderia ser diferente. Por quê? Porque os rios, eles serviam para fornecer água potável, água para beber, água para irrigar a terra, água para lavar, água para pescar e transporte. As hidrovias e tudo mais. Mas esses mesmos rios que sustentam a vida, esses mesmos rios também carregam, em tempos de crise, o peso da tragédia. Na Mesopotâmia, por exemplo, cheias repentinas arrasavam povoados inteiros, a ponto de inspirar relatos como o grande dilúvio da epopeia de Gilgamesh. Na China, o Rio Amarelo ficou conhecido, não sei se você sabe disso, como o Rio... A Tristeza da China é o nome que se dá a esse rio por causa das enchentes. Enchentes de 1887, enchentes de 1931, enchentes que ceifaram milhares de vidas. Roma conheceu as devastações do rio Tibre em 1557. Paris enfrentou o drama do Sena em 1910. Londres precisou erguer barreiras contra o Tâmisa. São Paulo convive até hoje com enchentes frequentes no Tietê e assim por diante. E até Nova York. Nova York foi subjugada pelas águas em 2012 com o furacão Sandy. E você vai se recordar, porque ainda está fresco na memória da gente, a tragédia do ano passado, quando o rio Guaíba transbordou e inundou Porto Alegre e diversas cidades do Rio Grande do Sul. Milhares de pessoas ficaram desabrigadas. Bairros inteiros desapareceram sob as águas. Pois bem, os rios, eles são bênção, mas eles são bênção na medida... São dádivas do Criador, mas eles são bênçãos na medida em que permanecem dentro de suas margens. Para o rio ser bênção, ele precisa permanecer em seus leitos, definidos por margens bem firmes. Porque quando transbordam, quando ultrapassam seus limites, ultrapassam suas margens definidas, os rios podem arrasar cidades inteiras, como o que a gente viu ano passado, por exemplo. Quando os rios ultrapassam suas margens, os rios destroem casas, comércios são arruinados, vidas se perdem, doenças se proliferam. E desse modo, aquilo que antes era fonte de vida, o rio, se transforma então em instrumento de caos, instrumento de destruição e de enfermidade. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o amor ele é muito parecido com os rios. O amor, veja bem, é essencial para a vida. E talvez, gente, não haja nada mais belo ou mais necessário para a existência e para a sobrevivência do que expressões de amor
reafirmações de amor, e de tempos em tempos, nas nossas vidas. Não sei você, mas eu fui criado de uma maneira, meu pai era de 1948, eu nunca ouvi meu pai dizer, eu te amo. Você tem noção? Eu sabia que ele gostava de mim, eu sabia que ele me amava, mas eu nunca ouvi. Talvez você saiba do que eu estou dizendo. O amor é importante, não apenas perceber que a pessoa te ama, mas ouvir dela. Só que tem um detalhe. O amor, para cumprir o propósito para o qual ele foi criado, para o qual ele existe, o amor também precisa de margens. Porque veja, quando o amor ele transborda além dos limites que Deus estabeleceu, tragédias também acontecem. Em alguns casos, até a sombra da morte se aproxima. Você mesmo poderia citar exemplo de amores sem limites. Quer ver? Filhos arruinados por pais que, em nome do amor, nunca disseram não. Tenta criar seu filho com amor sem limites. Não queira fazer essa experiência, não faça isso. Jovens que se entregaram a relacionamentos abusivos, ignorando sinais óbvios. Já aconselhei tanta gente assim. Sinais que eram óbvios. Mas em nome de um amor sem limite, entrou num relacionamento. Profissionais, por amar demais o sucesso, amam sem limites o sucesso, o trabalho, sacrificam a saúde, sacrificam a família, sacrificam a fé. Veja, gente, o amor sem margens, o amor quando ele sai do seu leito, ele destrói e pode até matar. O amor pode até matar. A pergunta para nós é, quais então são os leitos rochosos que mantêm o curso do amor dentro de suas fronteiras? Tudo bem, pastor, eu entendi, e eu concordo e faz sentido. Amor sem margens, amor sem limites, destrói e pode matar. Mas quais são as margens do amor? Abra em Filipenses 1. Deixa sua Bíblia marcada aí em 2 de João, mas abra em Filipenses 1, versos 9 e 10. Olha o que Paulo vai dizer, pelo que ele orava quando ele pensava nos filipenses. Eu estou lendo, a não ser que eu indique do contrário, eu estou usando a nova versão transformadora, a NVT, tá bom? Mas a sua versão provavelmente vai deixar isso claro também. A ARA, ou a Nova Almeida atualizada, ou a NVI, não sei. Filipenses 1, de 9 a 10. Paulo diz assim, oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais. Ué, parece que Paulo está falando de um amor sem limites. Ele está falando de um amor abundante, mas com margens, tipo o rio Amazonas. Está falando de um rio caudaloso, mas ainda com margens. Muito amor dentro das margens. Olha as margens, ele vai colocar agora. Que esse amor de vocês, pelo qual eu oro, para que transborde cada vez mais, que ele continue a crescer em duas coisas. Eis as margens do amor. Conhecimento do quê? Da verdade. E discernimento. Essas são as margens do amor. O amor, para não destruir, para não matar, ele precisa correr entre verdade e discernimento. Essas são as margens que você precisa estabelecer para a sua forma de amar. E ele continua dizendo, quero que compreendam o que é verdadeiramente importante. Esse verdadeiramente importante é a maneira de ele repetir conhecimento e discernimento.
verdade e discernimento, para que vocês vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Até aqui a palavra de Deus. Perceberam? Paulo está dizendo que as margens do amor são como rochas firmes. Ele não está dizendo que você tem que amar pouco. Ele diz, eu oro para que seja muitas águas o seu amor, muitas. Mas precisarão correr dentro das margens da verdade e do discernimento. De um lado a verdade, do outro o discernimento. Porque enquanto o amor permanecer entre essas fronteiras, o amor é belo. É como ir ver um grande rio, um rio caudaloso, vê-lo correr abundantemente, mas dentro de suas margens. E a gente não apenas sobrevive, a gente prospera, porque o amor, dessa forma contido pela verdade, contido pelo discernimento, esse tipo de amor continua a derramar sobre nós seus afluentes de esperança, de encorajamento, de exortação, de consolo. Mas quando ele incha e extrapola seus contornos apropriados, a tragédia se instala. Tente amar sem limites. Tente amar alguém sem olhar para essa pessoa pelas lentes da verdade e do discernimento. Parece, portanto, eu penso que aqui já ficou claro para você, não há assunto mais essencial para os nossos dias, ou para qualquer tempo, do que o tema do amor. Todo mundo fala em amor, sempre falou, mas parece que nos últimos tempos ainda mais. Então, se por um lado o tema do amor é tão importante, por outro, parece que também não haja um tema que seja tão mal compreendido, tão mal conduzido, tão mal aplicado do que esse. E sabe por quê? Porque muita gente sem discernimento e sem apego à verdade bíblica permite que o amor ultrapasse as margens. Estraga filhos, arrebenta com a própria vida, destrói a família, acaba com a igreja de Cristo. Em nome de amarmos a todos sem verdade, sem discernimento. E não é por falta de aviso, viu, gente? Porque periodicamente a Bíblia, ela ensina sobre esse princípio, o valor do amor e o perigo de um amor desviado desse belo leito rochoso, um amor que não seja pautado pela verdade, pelo discernimento, a Bíblia sempre vai mostrá-lo como destrutivo. Por mais que esse tema seja abundante na Bíblia, e eu te mostrei em Filipenses, Paulo está colocando o amor dentro das margens do rio. Mas parece que não há carta na Bíblia que fale disso tão diretamente quanto a segunda carta de João. E aí você pode voltar lá para a segunda de João. Perto do final do Novo Testamento, um conjunto das 3 epístolas escritas pelo apóstolo do amor, João. Então, eu quero que você acompanhe a leitura comigo, de 2 de João. É uma carta pequena, com apenas 13 versículos. É o segundo menor documento da Bíblia. Tem apenas 245 palavras no original grego. Na versão que eu vou ler, nova versão transformadora, são apenas 306 palavras. Na Almeida Revista e Atualizada, 276 palavras. Em tamanho, 2 de João fica atrás apenas de 3 de João. 3 de João, a próxima carta, tem 219 palavras apenas no grego. Então, vamos ler juntos? Acompanhem na sua Bíblia, segunda carta de João. E meu propósito, nessa primeira palestra, é
trazer o panorama dessa carta, contextualizar essa carta, e no segundo momento, Deus permitindo, aí a gente vai começar a roer as perícopes, os trechos bíblicos. Então vamos ler, acompanhe na sua Bíblia, ouça com fé a palavra de Deus, 2 de João. Eu, o presbítero, escrevo à senhora escolhida e a seus filhos, a quem amo na verdade. Olha o amor dentro da margem da verdade. Como fazem todos os que conhecem a verdade. Porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz que vêm de Deus, o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, estarão conosco os que vivemos na verdade e no amor. Fiquei muito feliz por encontrar alguns de seus filhos e ver que estão vivendo de acordo com a verdade, conforme o Pai ordenou. Agora, senhora, peço-lhe que amemos uns aos outros. Não se trata de um novo mandamento, nós o temos desde o princípio. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou. E Ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. Digo isso porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora, negando que Jesus Cristo veio em corpo humano. Quem age assim é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convidem a entrar em sua casa, nem lhe deem nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. Tenho muito mais a lhes dizer, mas não quero fazê-lo com papel e tinta, pois espero visitá-los em breve e conversar com vocês pessoalmente, viva voz, boca a boca, literalmente no grego. Então nossa alegria será completa. Saudações dos filhos de sua irmã escolhida. Veja, em comparação com Romanos, por exemplo, a segunda carta de João nem parece uma carta, é quase um cartão postal, você notou? Mas não se deixe enganar pelo tamanho dessa carta. Porque os temas aqui levantados não foram cruciais apenas para as igrejas do primeiro século. São temas cruciais até hoje. João trata aqui de questões de vida ou morte para as igrejas da nossa geração. Então deixe-me tentar mostrar para você qual era a situação para a qual João escreveu. E depois a gente precisa ver se foi João mesmo. Eu estou dizendo João, mas ele não se apresenta como João, você percebeu? Ele se apresenta como o presbítero. E a gente está dizendo que a carta foi para uma igreja, mas, de novo, ele não diz a igreja, ele diz a senhora eleita e seus filhos. Foi João mesmo? Foi para uma igreja essa carta ou foi para uma senhora? Mas antes disso, qual era a situação? Quando a carta foi escrita, cerca de 90 a 95 depois de Cristo, ainda não havia, você precisa se recordar disso, ainda não havia versões completas da Bíblia.
Eles não tinham, como nós temos hoje, o cânon do Novo Testamento fixado. Eles tinham, sim, o Antigo Testamento inteiro, é o que o Novo Testamento vai chamar de Escrituras. As Escrituras Sagradas é referência ao Antigo Testamento. Mas eles ainda, a essa altura, não tinham o Novo Testamento. O que eles tinham, então, como Bíblia, além do Antigo? No máximo, eles possuíam cópia do Antigo Testamento, acompanhado de uma ou outra das cartas e livros do Novo Testamento. As cartas de Paulo já tinham sido escritas, os evangelhos já tinham sido escritos, mas eles não tinham isso numa coleção como nós temos. Era um tempo de revelação fragmentária, ou seja, as igrejas da Ásia talvez tivessem lá o Evangelho de Lucas e uma ou outra das cartas de Paulo, mas não tinha o conjunto. Por isso que os estudiosos vão chamar de um tempo em que a revelação era fragmentária, não era completa, era em fragmentos. Por quê? Porque o cânon ainda não estava reunido nem amplamente circulava. Então isso exigia um ministério especial de, como Paulo vai escrever em Efésios 4:11, um ministério especial de apóstolos, profetas, evangelistas e mestres encarregados de transmitir e de interpretar com fidelidade a verdade da nova aliança para as igrejas. Eles eram muito dependentes disso. E nesse contexto, muitos pregadores itinerantes, a exemplo do que os apóstolos fizeram. Esses pregadores, eles eram altamente estimados e com frequência, eles alcançavam posições de liderança nas igrejas. E veja bem, eles viajavam e não havia, naquela época, hotéis como os hotéis que a gente tem hoje. E como esses ministros frequentemente dispunham de poucos recursos, era comum que os membros da igreja os recebessem em casa, oferecendo para eles comida, hospedagem, apoio, inclusive apoio financeiro. Então, essa posição de privilégio e confiança, por vezes, ela era explorada. Falsos mestres, homens sem princípios, aproveitavam a generosidade cristã para benefício próprio. Isso está evidente não apenas nos escritos cristãos. Os escritos religiosos e os escritos seculares atestam esses abusos dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, dos falsos profetas. Como ainda hoje, se hoje, não sei como é aqui, mas em Goiânia, muitos, em situação, entre aspas, de necessidade, vão pedir dinheiro na porta da igreja. E muitos realmente precisam, outros tantos não precisam, ganham de mentir, não é verdade? Então, para você ter uma ideia, William Barclay, ele escreve que havia um satirista chamado Luciano, que viveu entre 125 e 180 depois de Cristo, então bem próximo do período em que a segunda carta de João foi escrita. E esse homem, Luciano de Samosata, ele foi um escritor grego do período do Império Romano, conhecido pelo humor mordaz e o ceticismo religioso dele. Ele não era cristão. Muito pelo contrário, ele era um crítico ácido do cristianismo nascente. E também ele era um crítico ácido de outras religiões e de filosofias da época dele. Esse Luciano, ele escreveu uma obra chamada A Morte de Peregrino. Peregrino é um personagem. E não, ele não se baseou em John Bunyan. John Bunyan nem tinha nascido ainda. John Bunyan vai nascer 15 séculos depois. Mas ele escreve A Morte de Peregrino e ele está fazendo uma sátira
a figura de um homem chamado Peregrino Proteu. Filósofo cínico, esse personagem, esse Peregrino Proteu, que segundo Luciano, esse personagem se infiltrou entre os cristãos, usou a fé como disfarce para obter conforto e influência. Peregrino teria explorado a hospitalidade, a generosidade das igrejas, apresentando-se como líder espiritual e vivendo luxuosamente às custas da boa fé alheia. Nada novo debaixo do sol. Só que uns hoje se chamam de pastores, apóstolos, profetas. Então veja que esse Luciano, ao escrever A Morte de Peregrino, cria um personagem, mas esse personagem não é fruto do nada. Ele era um conhecedor de pessoas que já exploravam a boa fé das pequeninas igrejas. Isso demonstra duas coisas. Gente sem caráter sempre existiu. Mas mostra algo muito importante. Os cristãos eram muito generosos. Do contrário, esse povo não ia infiltrar nas igrejas. Então, com sarcasmo, o Luciano retrata os cristãos como ingênuos, como vulneráveis, fáceis de serem enganados por falsos mestres. O Luciano vai descrever o peregrino como alguém que havia descoberto a forma mais cômoda de viver sem trabalhar, viajando de cidade em cidade, sendo acolhido em lares cristãos e sustentado por uma comunidade que ele, no fundo, desprezava. Ele desprezava os crentes, mas vivia do conforto que as ofertas dos crentes proporcionavam para ele. Se você acha que isso é invencionice, vamos para um documento que é reconhecidamente cristão, a Didaquê. A Didaquê foi escrita no ano 90, entre o ano 90 e o ano 120 depois de Cristo. Então é um documento de pouquinhos anos antes dessa sátira de Luciano. E o Didaquê é um documento que foi escrito provavelmente à época em que 2ª e 3ª de João foram escritos. Porque lembra que eu disse que 2ª de João foi escrito entre 90 e 95? A Didaquê foi escrita entre o ano 90 e 120. É o mais antigo manual de ordem eclesiástica conhecido. O que é o manual de ordem eclesiástica? Ele estabelece como é que você deve proceder na igreja. É um manual para as igrejas. Esse documento é muito respeitado pelos cristãos. É um documento muito sério, fora do cânon das Escrituras. E veja bem, esse documento estabelecia critérios rigorosos para avaliar os mestres itinerantes. Deixa eu ler para vocês um trecho da Didaquê, capítulo 11, versículos 4 a 6. Deixa eu ler para vocês, olha só. E compara isso com o que a gente acabou de ouvir da carta de João, 2ª de João. Diz assim a Didaquê: todo apóstolo que vier até vocês deve ser recebido como se fosse o próprio Senhor. Agora, o curioso é o critério que a Didaquê vai usar para você saber se esse homem era um apóstolo de verdade ou não. Presta atenção. Todo apóstolo que vier até vocês deve ser recebido como se fosse o próprio Senhor, mas ele não deve permanecer mais do que um dia. Se houver necessidade, pode ficar também o 2º dia. Mas se insistir em ficar 3 dias, é falso profeta. Ao partir, não deve levar nada além de pão, até encontrar outro lugar para se hospedar. Se pedir dinheiro, é falso profeta. Fecha aspas. Veja, a própria sabedoria da igreja primitiva já está dizendo para nós que o amor, ele corre dentro das margens da verdade e do discernimento.
quer saber se é um profeta de verdade? Ele não vai demorar na sua casa, ele não vai te pedir dinheiro. No máximo que ele vai querer é pão para comer até chegar no outro lugar e assim por diante. A situação, gente, ela era tão séria naquela época, e a gente vê que era pela própria segunda carta de João, que a Didaquê, no capítulo seguinte, no capítulo 12, a Didaquê prescreve um critério para discernir se um viajante em busca de hospitalidade era de fato um irmão na fé. Agora ele extrapola, não é mais se é profeta, pastor ou mestre. Um irmão. Vamos saber se esse irmão que está viajando pede hospedagem. Então, pelo visto, isso era muito comum. Não havia hotéis, hosteds, não tinha essas coisas. Então, você ficava onde? Na casa de irmãos. E os de sem caráter sabia que a igreja era hospitaleira. Então, no capítulo 12, do 1 ao 4, a Didaquê escreve assim: se chegar até vocês um viajante, ofereçam ajuda conforme puderem. Ou seja, se fosse hoje, não vai se endividar por isso. Mas ele não deve permanecer entre vocês por mais de 2 ou 3 dias. Parece que pega mais leve com o crente comum do que com o pastor. O bicho é forgado. Né? Se houver necessidade. Se quiser fixar residência, esse irmão, esse crente, se ele quiser fixar residência, que ele tenha um ofício e que ele trabalhe para o próprio sustento. Se ele não tiver ofício, ajudem-no conforme julgarem adequado, mas que ninguém viva entre vocês na ociosidade, como se fosse um cristão parasita. Se ele se recusar a viver dessa maneira, é um mercador de Cristo. E essa era uma expressão da igreja primitiva. Cristemporos. Cristemporos. Um mercador de Cristo. Guardem-se de pessoas assim. No português goiano, forgados. É para o grego, para mercador de Cristo, forgados. E Paulo vai falar deles. Quem não trabalhe, que não coma. Então, veja, gente, aparentemente, o destinatário a quem o autor se dirige em 2 de João, enfrentava esse dilema que a Didaquê está descrevendo. Tinha dificuldades para discernir quais pregadores deveria acolher na casa deles, receber na igreja deles, expor as escrituras na igreja deles. Então, em zelo sincero pela hospitalidade cristã, porque João, ele não quer aqui anular a hospitalidade cristã. A hospitalidade é tão importante para o crente que uma das qualificações para o presbítero é que ele seja hospitaleiro, não é isso? Então nós não podemos destruir a hospitalidade cristã, mas como fazer isso? Como ser hospitaleiro sem ser enganado? Como ser hospitaleiro sem estar apoiando falsos profetas? Essa pergunta é urgente, ou não é, gente? Ministérios pedem dinheiro para a gente, pessoas pedem dinheiro para a gente. E a gente tem que sustentar os ministros, os ministérios. A gente tem que sustentá-los. Você vai ver nesta carta que isso é um mandamento bíblico. Mas, ao sustentar um determinado ministério, eu estou cooperando com a propagação do erro, da mentira. Veja, eu não posso exercer o amor cristão às custas da verdade. É isso que João está tentando tratar aqui. E isso podia significar não apenas, gente, um erro social, mas uma ameaça espiritual. Abrindo as portas do lar e da igreja ao engano doutrinário mortal. Releia comigo, 2 de João, versos de 7 a 11. Olha só. Digo isso porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora. Veja, é exatamente o que Didaquê descreveu.
negando que Jesus veio em corpo humano. Quem age assim é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir, sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Quem se desvia desse ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Se alguém for às suas reuniões da igreja, e não ensinar a verdade de Cristo, não o convidem para entrar na sua casa, ou seja, não seja parte, não hospede, não oferte, possibilitando que ele descanse e no dia seguinte prossiga a viagem, propagando o erro. Nem lhe deem nenhum tipo de apoio. Veja que o que está em jogo aqui não é você ser grosso, mal educado, seu herege. Não, é você não ser do tipo que dá apoio. A preocupação de João é com você não ser alguém que apoia esse tipo de pessoa, porque se você apoiar, você se torna cúmplice de suas obras malignas. Na primeira carta de João, abre lá em 1 de João 2. Veja só, João já tinha deixado claro a origem desses enganadores. João diz que esses enganadores saíram de dentro da própria igreja. Um dia eles estiveram entre os irmãos, mas ao deixarem a comunhão da igreja, eles se espalharam pelo mundo, disseminando doutrinas de demônios, porque é assim que Paulo vai chamar essas coisas. Doutrinas de demônios, ensinando ou ensinos moldados para agradar aos ouvidos. Paulo vai falar muito disso. Que história é essa de falar que o homem Jesus é Deus? Isso não agradava aos ouvidos filosóficos daquela época. Então, olha 1 de João 2,19. Eles saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram crentes, não eram dos nossos. E se você ler o verso 18, 1 de João 2,18, o que você vai descobrir? Que o anticristo, ele vai sair de onde? Filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir. E muitos anticristos já apareceram. Pois sabemos que chegou a hora final. Eles saíram do nosso meio. De onde vai nascer o grande anticristo? A exemplo dos que já saíram pelo mundo, vai sair de dentro das próprias igrejas. É isso que João está dizendo. Isso é muito sério, gente. A gente está preocupado, e deveríamos estar sim também, com os rumos políticos, ideológicos, sociais do mundo, mas a gente está esquecendo de garantir que a membresia das nossas igrejas seja uma membresia de fato de pessoas regeneradas. Do contrário, a gente está apoiando pessoas que estão ou poderão em breve estar ensinando doutrinas de demônios. Por isso que a gente se preocupa com membresia da igreja, com salvos. Porque, veja, quando uma igreja afirma que eu e você somos membros dessa igreja, você sabe o que essa igreja está dizendo? Jonathan Leeman diz isso. Está dizendo que é o seguinte, é o passaporte que atesta. Você, quando vai para qualquer outro país, você precisa do passaporte. Porque o seu passaporte diz para o país de destino que você é um cidadão brasileiro, não deve nada para a justiça e, portanto, é um bom representante do Brasil. É isso que o seu passaporte diz. Se você deve algo na justiça, se você, segundo a lei do país, não é um bom representante, você
Você tem que pagar pelos seus delitos, seus erros, você tem que ir para a cadeia, ou você não vai receber passaporte, você não vai. Então, o seu passaporte é a forma da República Federativa do Brasil dizer assim, você é brasileiro. Digamos que você viaje sem o passaporte, e você chega lá na fronteira do país, o país fala assim, você é da onde? Eu sou do Brasil. Não, deixa eu ver seu passaporte. Não, eu não tenho passaporte, eu sou brasileiro. Não, não importa o que você está me dizendo. Eu quero saber o que o seu passaporte diz, se você é de fato brasileiro. Veja que o seu passaporte é o seu país dizendo que você é brasileiro, ou seja, não basta o seu testemunho pessoal, é preciso a confirmação do seu país. Membresia de igreja é a mesma coisa. No reino de Deus, não basta você dizer que é crente. A tua igreja precisa dizer que você é crente também. Isso é membresia de igreja. Por isso que Jesus, quando ele vai dizer que há de se desligar alguém da igreja, por ele não mudar de caminho, ele vai dizer, não dá para a igreja afirmar que você é, pelos seus frutos, pelo modo de vida que você está vivendo, não dá para a gente afirmar, não dá para a gente emitir seu passaporte dizendo que você é. Eu não estou dizendo que você vai para o inferno, a igreja não está dizendo que você de fato não é crente, mas a gente está tendo dificuldades de assumir com você que você é crente. Isso é membresia. É coisa muito séria. E a nossa confissão de fé, à luz do Novo Testamento, ela não é uma confissão de fé apenas minha, ela precisa ser também da minha igreja. Então, o que nós estamos vendo aqui no caso de 1 de João 2,19, no caso de 2 de João, etc., é um exemplo claro do perigo que é, do risco que corremos de afirmarmos como igreja que fulana ou fulano são crentes, membros da igreja, sendo que eles nunca foram dos nossos. Está vendo o risco? Não sou eu que estou dizendo. Eles saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. O que eles saíram fazendo pelo mundo? Você vai ler 2 de João. Eles vão explorando, eles vão vivendo em luxo, eles vão espalhando a mentira, mas eles saíram bem preparados, versados o suficiente para espalhar o engano mundo afora. E o mais preocupante, crentes desavisados em nome do amor, desejosos de praticar a hospitalidade cristã, estavam caindo nessa armadilha. Pior ainda, estavam, segundo João escreveu em 2 de João, nós lemos, estavam não apenas hospedando na melhor das intenções, mas com este ato estavam sendo cúmplices desses falsos mestres. Cúmplices na propagação de um falso evangelho. Percebem a seriedade disso? Alguma pergunta sobre isso até aqui? Sobre a situação da carta e alguma dúvida, alguma observação sobre a questão da membresia? Quem escreveu a carta? O remetente da carta se apresenta de forma simples, mas não menos enigmática. Ele simplesmente se diz, o presbítero. Assim que começa a carta, o presbítero. O termo vem da palavra grega presbíteros, que no seu uso mais comum significa um homem idoso, mas ele também aparece em sentido técnico, designando uma função ou um ofício na igreja. Daí que a gente transliterou, porque a tradução literal seria homem idoso. O homem idoso. Mas não, é um ofício, é um presbítero, é um ancião. Um exemplo claro de que essa palavra não está fazendo referência apenas à idade do autor, mas a um título, é Atos 15, 23 a 29, onde a gente encontra uma carta que foi enviada pela liderança do concílio que ocorreu na igreja em Jerusalém. E ali em Atos 15, 23,
você lê na Almeida Revista e Atualizada o seguinte: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros. Plural. Então, presbítero, em 2 de João, verso 1, é um título. Não é referência a um homem idoso. As afinidades entre 2 de João e 1 de João são inconfundíveis, tornando claro que ambas procedem do mesmo autor. Olha só as semelhanças. E por que isso é importante? Porque quando você vê a semelhança de 2 e 3 de João com 1 de João, você entende, foi o mesmo autor. Mas interessante que em 1 de João, o autor não se apresenta, mas a tradição da igreja, desde a origem, nunca teve dúvida de que foi o apóstolo João. Então, essa conexão entre 2 de João, 3 de João, no jeito de escrever, com 1 de João, garante que vem do mesmo autor. Então, por exemplo, em ambas as cartas, 1 de João, 2 de João, o autor insiste que o mandamento desde o princípio é amar uns aos outros. 2 de João 5, 1 de João 2, 7, 1 de João 3, 11. Também que o verdadeiro amor se expressa em obediência aos mandamentos de Deus. Esse é o jeito de João falar. 2 de João 6, 1 de João 5, 3. A carta alerta contra os enganadores e anticristos que negam a encarnação de Cristo. 2 de João 7, 1 de João 2, 18, 1 de João 2, de 22 a 23. E reafirma que quem não permanece na doutrina de Cristo não tem o Pai. 2 de João 9, 1 de João 2, 23. E por fim, em ambas as cartas, o autor expressa o desejo de que a comunhão plena torne completa a alegria dos crentes. 2 de João 12 é quase que idêntico a 1 de João 1, 4. Então veja, esses paralelos reforçam que é a mesma voz, a mesma teologia, a mesma preocupação pastoral. Mas alguém pode dizer assim, mas alguém poderia estar imitando o estilo de João. Se fosse um imitador do estilo de João, ele teria usado o nome de João. Certo? Se ele é um imitador, ele vai querer garantir que ele é João. Então, ele vai dizer, eu sou João, para usar o nome do outro. Então, a tradição da igreja sempre olhou para essas cartas dizendo, esse documento é de João, é do mesmo João que escreveu o Evangelho de João. E aí eu poderia aqui te mostrar os paralelos entre o que está no Evangelho de João e está nas cartas de João. Por exemplo, desde o princípio, João 1:1. Une a eternidade de Cristo à mensagem do amor. O binômio verdade e amor de 2 de João, de 1 a 6, ecoa as palavras de Jesus no discurso lá do cenáculo, quando Jesus, em João 14, 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em João 13, 34, ele diz, amai-vos uns aos outros. É o mesmo autor, é a mesma linguagem. O combate aos falsos mestres que negam a encarnação, 2 João 7, 1 de João 4, 2, com o que João escreve no capítulo 1 do Evangelho, verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. João ensinou isso no Evangelho, e quando ele escreve as cartas, ele está combatendo o tipo de gente que nega o que ele escreveu no Evangelho. Por exemplo, o anseio por comunhão que conduz à alegria completa, 2 de João 12, 1 de João 1, 4, retoma a oração sacerdotal de Jesus, em que Jesus vai dizer que ele pedia para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então, João ouviu Jesus dizer isso, João ouviu Jesus orar isso, João escreveu a oração de Jesus no Evangelho e João pega essa linguagem e leva para as suas cartas.
Então, cartas e evangelho revelam as digitais do mesmo autor. Uma teologia profundamente centrada em Cristo, marcada pelo amor, pela encarnação, como ouvimos ontem sobre isto, e a alegria plena de se conhecer esse Jesus intimamente. Então foi por essas semelhanças internas, com 1 de João e com o Evangelho de João, e também pela tradição oral, que os pais da igreja reconheceram a autoria de João para essa carta. Irineu, já no final do século II, ele citava 1 de João, por exemplo, atribuindo essa carta explicitamente ao apóstolo João. E sabe por que o testemunho de Irineu é importante? Ele é especialmente significativo porque Irineu foi discípulo de Policarpo. E Policarpo foi discípulo de ninguém menos do que João. E esse é um testemunho dado pelo Eusébio de Cesareia no século IV. Então, eles já incluíam esses textos e diziam, são textos do mesmo homem que escreveu o Evangelho de João, é aquele mesmo autor que o Senhor Jesus tanto amava. Então, dessa forma, a tradição dos primeiros pais da igreja, da patrística, confirma que a segunda carta de João já circulava, era recebida nos primeiros séculos como uma genuína produção do apóstolo João. Outra coisa interessante. Há quem defenda que a segunda carta de João foi escrita, ela e a terceira carta foram escritas depois de João ter saído de Patmos. Quando ele volta para Éfeso. E se isso é verdade, os últimos escritos inspirados do Novo Testamento não foi pela cronologia ou Apocalipse, foram essas cartas. Portanto, ainda que não tenha sido, ainda que tenha sido 1ª, 2ª, 3ª João e Apocalipse, nessa sequência. Mas importa você prestar atenção no seguinte, um dos últimos escritos do Novo Testamento trata da importância de eu e você sabermos colocar o amor dentro das margens corretas. Nós não podemos deixar de amar, mas a gente não pode amar sem limites. Nosso amor tem que correr livre, abundante, dentro das margens da verdade e do discernimento. Agora, talvez você esteja se perguntando, por que João não escreveu o nome dele? Por que apenas o presbítero no cabeçalho da segunda carta de João? Muito provavelmente essa forma anônima, mas também carregada de afeto, porque como a palavra presbítero significa o ofício presbiteral, mas ao mesmo tempo um homem idoso, é como se João estivesse dizendo, está escrevendo a vocês o seu velho e bom pastor. É um termo carinhoso. É como se nos nossos dias um pastor assinasse uma carta à igreja dizendo, seu velho e bom pastor. Então, eles conheciam a linguagem de João. Quando receberam essas cartas, eles sabiam que vinha de João. Eles conheciam o Evangelho de João. Eles tinham ouvido João pregar. Então, bastava para eles, o presbítero, o velho e bom pastor de vocês, está escrevendo para vocês. Mas a ausência do nome não diminui a autoridade, pelo contrário. Há quem defenda que essa ausência do nome acentua a intimidade. Se minha mulher deixar um bilhete e não assinar o nome dela, eu vou saber que foi ela, pela letra e pela forma de falar. E eu espero que você também, sobre a sua. Então não precisa do nome. A gente se conhece pelo vocabulário. Ei, Leandro, esse é o jeito de você falar, né? Para o bem ou para o mal? É ou não é? Então,
é a forma carinhosa, é a forma personalizada, íntima. Pastor conhecia ovelha, ovelha conhecia pastor. Mas também pode ser o anonimato em função das perseguições, que já eram fortes em algumas regiões. Então, nós vimos aqui o contexto, nós vimos aqui o autor, a gente precisa ver agora quem é essa senhora eleita, e aí a gente vai mergulhar na carta. Isso vai ser no segundo período, porque já deu 57 minutos aqui.